O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. O coração do justo é firme e confiante no Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos sentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Tentaram armar uma arapuca para pegar Jesus. Colocaram ele no meio de bico de sinuca. Se Jesus, na pergunta que fizeram maldosa, primeiro eles fizeram aqui um trocadilho com hipocrisia, mas era verdade. Eles mentiam, mas o que eles falavam era verdade. Eles começaram elogiando Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Ele é verdadeiro. E não dás preferência a ninguém. Ele não dá preferência para ninguém mesmo. Não olhas para as aparências dos homens. É verdade, Jesus nunca olhou para quem era mais rico, quem era pobre, se era mulher, se era homem, se era pequeno, se era criança. Mas ensina-as com verdade. Ele sempre ensinou a verdade, o caminho de Deus. Só que eles não vieram com o coração assentado nessa verdade. Não, eles queriam pegar Jesus e tentaram colocar Jesus. E aqui mostra uma coisa muito interessante de Jesus, que independentemente dele ser Deus, santo, divino, ele também era um homem muito inteligente. Muito inteligente, Jesus. Porque se Jesus dissesse: paga a César, paga a César, só desse uma resposta dessa. Então eles iam falar que tudo aquilo que Jesus pregava era mentira, porque ele estava vendido para César. Olha só, por isso que era marapuca. Se Jesus respondesse: paga para César, vai, paga para ele, tem que pagar mesmo para César. Assim, falando desse jeito, era uma armadilha. Porque Jesus falava que eu e o Pai, eu vim para fazer a vontade do Pai. Ótimo. Daqui a pouco ele vai lá e fala: paga para César. E se ele falasse: não paga para César, ele também ia se complicar. Porque ali na Galileia, onde Jesus estava, muita gente estava envolvida com a política, inclusive Pilatos.
Então, se ele fosse uma pessoa que levava multidões e influenciava a não pagar a César, ele estava perdido. Deu para entender? Então, olha a resposta de Jesus. Ele foi muito inteligente. Ele pediu que trouxesse uma moeda da época. E naquela época, César, ele era visto por muitos, porque ele era do Império Romano, como uma divindade. Por isso, tudo que se fazia, até a questão do dinheiro, tinha que ter inscrição, o rosto dele. Antes de César, isso aconteceu com Alexandre Magno, que foi um grande herói grego. Então, também tinha o dinheiro com a inscrição de Alexandre Magno. Então, Jesus vai lá e fala, pega uma moeda. Pegaram. E Jesus vai perguntar, qual é a imagem que está aí? Qual é a inscrição que está aí? É de César. Agora entenda. Aí Jesus então vai falar assim, pois bem, então se César impôs tantas coisas próprias dele, dê a César o que é de César. Essa palavra, o que é de César, é o diferencial. Mas ele complementa, e dai a Deus o que é de Deus. O que ele está querendo dizer? Que nós só podemos, se queremos seguir Jesus, se queremos seguir a Deus, a palavra já é essa. Eu tenho que viver aqui, eu preciso pagar os meus impostos, eu tenho que cumprir aquilo tudo que é próprio do mundo, cumprir como os deveres que nos é imposto, porque existem alguns que são líderes e eles impõem regras, vamos cumprir. Pois bem, porque é um direito e é um dever. Agora, a Deus é o que nós devemos dar. Jesus está apontando que nós temos que dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? Essa é a questão. Aqui está a chave todinha. O que é de Deus? É de Deus a gente ter, e a gente fala exaustivamente isso aqui, e vamos continuar falando enquanto a gente viver. O que é de Deus é viver os sentimentos de Deus em nós. Por isso, agir com os sentimentos de Deus, mas com os sentimentos de Deus, por enquanto caminhando nesse mundo. Tendo que trabalhar, vamos trabalhar. Temos que pagar nossas contas, paga as suas contas. Tem dívida com alguém, negocia e procura e pagar. É próprio do mundo isso. Agora, o que cabe a nós é a gente buscar os sentimentos de Deus na nossa vida. Isso aqui é muito importante. E aí vem de encontro com a primeira leitura de Tobit, que ficou cego. Aqui podemos fazer uma analogia. Quem é o cego? Como Paulo ficou cego momentaneamente. Cego é aquilo que nós falamos no último, esse domingo agora, primeiro dia da semana. E o que nós falamos? Que eu posso viver os sacramentos de Cristo, ter os sacramentos de Cristo, e viver como cego, e viver como um morto, e viver como aqueles que fazem a vontade do mundo, o que o mundo quer, mas não de Deus. Falamos isso no domingo aqui. Nós que recebemos os sacramentos, que temos da vida de Cristo, a gente tem uma grande possibilidade da gente viver, vamos colocar agora assim, como aqueles que são de César. Ou seja, viver não nos sentimentos de Deus, mas segundo o que eu acho que é importante eu viver. Jesus está falando, ele pega tudo aquilo que é próprio da sua época para dar o único recado. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. João vai dizer isso na sua primeira carta. Então, irmãos, a palavra que o Senhor coloca nesta terça-feira para nós é essa. A minha vida, o meu caminhar,
eu decidi por Cristo, por isso que a gente orou aqui. Por que nós oramos do jeito que nós oramos? O padre motivou a vocês levantarem os braços e proclamar, na autoridade de um batismo que você tem. E expliquei, e venho explicando o que é esse batismo. É a vitória do bem contra o mal, a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus destruiu a cabeça da serpente, ele destruiu Satanás. Vocês lembram disso? Só que quando você corta a cabeça, é uma simbologia, você corta a cabeça de uma serpente, o corpo dela ainda continua balangando por aí. Por isso que nós somos ainda tentados pelos demônios, que estão espalhados pelos ares, capítulo 6 de Efésios. Só que Cristo já destruiu, Satanás já está condenado, ele não pode nada contra Cristo. Você vai, está vendo, padre, mas é contra Cristo. Se Cristo lhe deu o sacramento do batismo, se Cristo lhe dá o sacramento da Eucaristia, e se você ainda tem o sacramento da Crisma, você tem a mesma autoridade de Cristo sobre o mal, a mesmíssima. Por isso que o padre falou, levanta a tua mão, e vamos declarar, quando? Agora, que esse lugar, se tem maldição, se tem contaminações espirituais, raiva, sentimento, coisa escondida aqui, sabe? Truques, armadilhas, em nome de Jesus. O que o Senhor está fazendo? Tudo é no nome do Senhor Jesus, ou seja, eu creio pela minha fé e tenho esse sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho? Que Cristo venceu o mal, por isso nós decretamos que seja quebrada toda obra consagrada ao mal, neste lugar, ou na minha vida, ou nas minhas andanças de passado da minha vida. Você tem autoridade. Então, o que é dar a Deus o que é de Deus? É viver esse Espírito Santo em você, viver. E quando a gente vive o Espírito Santo de Cristo que Ele dá, eu passo a ter agora atitudes, que elas não são mais minhas do meu jeito, mas as atitudes de Cristo em mim. Então eu começo a orar na autoridade, eu começo a orar pelo outro. Por exemplo, a gente tem um hábito na rádio, de fazer muito esse exercício. Sempre vem um bilhetinho e fala assim, padre, tem uma criança com fulano, que o nome dela é tal, e ela está nesse momento na UTI, a mãe está escutando a rádio, e ela pediu que se nós pudéssemos fazer uma oração por ela, porque ela vai fazer uma cirurgia na cabeça, e é uma criancinha tal. Quantas vezes? Mas praticamente toda semana. Aí eu peço para os ouvintes, e aqueles que estão nas redes sociais, fazerem o seguinte, eu falo assim, irmãos, hoje nós temos aqui, entre todas as intenções de vocês, temos mais uma. Aí eu conto. Falei, então eu vou pedir uma gentileza em nome de Jesus. Nós vamos fazer aqui uma oração para que Cristo venha visitar agora essa pessoa assim. Aí eu já vou preparando o povo, falando, olha, mas não fica preocupado não, porque a sua intenção que você trouxe, e você está muito necessitado. Por exemplo, você também vai fazer uma cirurgia amanhã, você veio pedir na rádio, porque está acontecendo uma coisa muito grave na tua família, ou com você, ótimo de trazer, mas agora, você vai experimentar aquilo que é de Deus, é exatamente essa palavra. Como assim aquilo que é de Deus? O que é de Deus não é para a gente orar, e cada um vai pedir pela sua vida, mas ao mesmo tempo não é para trazer aquilo que é próprio seu, sua dificuldade, seus medos, mas no sentimento de Cristo, sempre Cristo, Ele não tem o Espírito Santo para Ele, o Espírito Santo sempre é para ser ministrado no outro, e ao mesmo tempo, que eu que estou tão precisado, vou falar essa palavra aqui,
que o Ailton uma vez falou para a gente, eu estou precisado de uma graça, aí eu venho. Mas se o sacerdote disse para a gente fazer uma oração, para um irmão que está assim, eu vou orar. Nesta hora, porque a gente tem o Espírito de Cristo, atenção, o que acontece? Se nós temos o batismo, temos ou não temos o batismo? O que Paulo nos ensinou? O que Cristo disse? Que nós temos um único batismo, e nós nos tornamos um único corpo, único. Então, quando nós unimos para fazer uma oração no Espírito e no nome de Jesus, seja o que for, através de alguém que aparece, todo o corpo, quando reza por aquela pessoa, o mesmo Espírito, ele visita também a sua necessidade, mesmo que o padre não falou, vamos orar por você agora, não precisa. Na hora que você se doa para o outro, você já está manifestando um ato que vem próprio de quem? De você? Não, do Espírito. Do Espírito de Cristo que está em você. Você por alguns momentos você vai esquecer, entre aspas, do seu problema, e você começa a falar, eu vou servir agora um outro. Veja, eu tenho meus problemas, mas agora, um pouquinho, espera um pouquinho, deixa aqui. Agora eu vou servir o outro, de coração, em nome de Jesus. O que acontece? Você está dando a Deus o que é de Deus. Porque você está saindo do seu egoísmo, apesar de ser necessário, você está parando um pouquinho para olhar para o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Não sou só eu. O corpo de Cristo é esse cameraman, aquele outro, essa senhora. Então, quando eu paro de olhar para os meus problemas e coloco o meu olhar no outro, não é mais você, é o Espírito de Cristo. Então, quando Cristo fala, dê a César o que é de César, nós temos que tomar cuidado, para a gente também não estar fazendo uma obra parecida com a de César. Ou seja, eu estou pensando em mim. Eu vim na igreja, eu estou pensando em mim. Ótimo, você tem que pensar na tua libertação, na cura e na oração que você está pedindo. Mas Cristo está fazendo uma restauração no coração da sua igreja, nós. Quando a gente ora, a gente está pedindo o quê? Senhor, dai-me os teus sentimentos em mim. Puxa vida, quando eu olho para alguém, que eu recebo uma notícia, olha, alguém está morrendo agora, ou alguém está, nesse momento vai passar por uma cirurgia, e chegou aqui, o que você faz? Eu paro tudo, vou dar prioridade para aquilo lá. Por quê? Porque Cristo também estava pregando, chamava ele, como chamou, vamos dar um exemplo, falou assim, Senhor, eu tenho um funcionário que nesse momento ele está muito doente, e o Senhor não precisa nem ir lá, não é? Jesus parou e falou, vamos lá, vamos agora. Mas veja, a obra do Espírito Santo, ela acontece no corpo todo. Quando eu esqueço de mim, Deus não esquece de mim. Quando eu esqueço um pouquinho de mim, o Espírito de Deus não esqueceu de mim. Ele está em mim, lembra? Eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias. Padre, mas eu estou esquecendo de mim para rezar por aquela mulher que não para de chorar. Tá, você está fazendo uma obra de Deus, quando eu deixo aquilo que é próprio do meu querer, para fazer a vontade do Senhor. Aprenda isso na tua vida. E Deus, Ele sabe o momento que Ele vai agir em você. Talvez antes que você começasse a intencionar, a orar por aquela pessoa que precisa agora, só o fato, opa, vamos orar, o Senhor talvez já te visitou, talvez não, Ele já te visita na hora. O que Ele vai fazer? Deus sabe. Então veja, quando a gente fala assim, dê a Deus o que é de Deus, a gente tem que lembrar do nosso batismo. Por exemplo, eu tenho pessoas perto de mim que vai precisar fazer uma cirurgia, mas eu também não posso só trazer ela aqui
como a prioridade no corpo. Ela é mais uma no corpo. Mas se no corpo de Cristo tem alguém aqui, que o Espírito suscitar, ore por ela, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar por ela. Aí é a pessoa que eu trouxe, Deus visitou. Por quê? Porque eu lembra? Quando eu deixo de buscar a minha vontade, o meu querer, para obedecer o querer do meu Senhor, eu faço a vontade de Deus. E se eu não faço isso, eu estou fazendo a minha. Estou muito triste. Fui lá, o padre rezou por outro, e não rezou por mim. Errado, meu irmão. Você tem que entender a fé. Vocês entenderam? Porque muitas vezes nós cristãos, nós não recebemos a graça de Deus, porque a gente está preso em nós. Eu já dei um exemplo para vocês, e termino com esse exemplo, a minha homilia. Quando eu assisti aquele filme de 1959, é só você buscar aí no YouTube, sei lá, até na Netflix, sei lá quando que tem, é o Ben-Hur, que é o filme mais lindo que eu achei na minha vida. É um conto, não é uma verdade, mas era um conto de um povo que ainda tinha uma sensibilidade pelas coisas do Senhor. Até para mostrar Jesus, não mostrava nem o rosto dele, porque ninguém se sentia digno de mostrar o rosto para falar, isso aqui, um homem bonito, Jesus devia ser assim. Não mostrava o rosto de Jesus, mostrava ele de costas. Mas o que eu achei mais lindo naquele filme, vocês vão cair de queixo. Foi porque na historinha contada, que ela era contada na mesma época de Jesus, a mãe de Ben-Hur, Judá Ben-Hur, e a irmã de Judá Ben-Hur, elas adquiriram a lepra. E naquela época de Jesus, a lepra não tinha cura. Então elas ficaram com muita lepra. A noiva, a namorada de Ben-Hur, primeiro do que ele, conheceu Jesus, no filme. E aí quando olhou para o sofrimento da mãe de Ben-Hur, morrendo com a lepra, e a irmã, pior do que a mãe, ela contou para elas assim, olha, eu conheci um homem, chamado Jesus de Nazaré, ele prega com uma palavra muito linda, e eu sei que ele faz obras lindas de cura e libertação, a gente não tem nada a perder, vocês querem ir lá conhecer? Elas falaram, eu queremos. E elas pegam as duas moças, a namorada do Ben-Hur, sem ele saber, e vai até onde Jesus provavelmente disse que estaria. Só que quando chega lá, era exatamente a condenação de Jesus. Aí a mãe com lepra à distância, e a menina também, e a noiva de Ben-Hur, olhando à distância, vê toda a condenação, depois vê Jesus carregando a cruz, e elas perguntaram, é este que você estava falando? É. E elas, pela primeira vez, no filme, elas começaram a olhar para ele, quando ele caía da cruz. Então, é uma cena muito linda. Como no filme do Mel Gibson, o pessoal falava que achava lindo Maria, né? Olhando para Jesus assim. No filme do Ben-Hur, eu achei lindo a mãe e a irmã de Ben-Hur olhando. Elas pararam de prestar atenção nas feridas dela, e elas se impressionaram com a dor daquele rapaz, daquele homem, Jesus. E elas começaram a comentar, mas ele, tadinho, na hora que ele caía, elas queriam ir para ajudar. Elas esqueceram delas. Quando elas esqueceram delas, elas viram ele ser condenado, e elas foram embora comentando, mas ele era tão bonito, mas ele era tão diferente. Começou a chover, relampejar, daqui a pouco num dos relâmpagos, brilhou uma luz, iluminou o rosto da mãe, iluminou o rosto da filha. A mãe olhou para a filha, tirou a roupa, que a filha estava toda dobrada, colocou a mão no rosto dela, filha, você está curada. E a filha olhou para a mãe, mãe, a senhora também. Ou seja, esse filme, por mais que talvez o autor, o diretor não tivesse nenhuma intenção, eles acabaram colocando uma cena extremamente verdadeira do que Cristo explica.
dê a Deus o que é de Deus. Quando eu esqueço um pouquinho de mim e começo a orar no Espírito do Senhor, eu vou para o outro. E quando eu vou para o outro, o Senhor já veio em mim. Aí a obra do Senhor já vem em mim. Eu estarei convosco todos os dias. Quando impuserem as mãos no doente e pedires em meu nome, ali estarei. Mas não só no doente, em você. Em você. Isso é de Deus. Não é das coisas do mundo. As coisas do mundo é as coisas que eu vinha buscando até hoje. E eu como fico? E eu, Jesus? E eu tenho Cristo já. Lembra que o Padre ensina para nós aqui todos os domingos: Senhor, não a minha vontade. É uma luta. A gente cantou, eu vi um Deus humano celebrando a vida em mim. É tão difícil ceder às minhas vaidades para confrontar com a sua vontade, Senhor. É tão difícil. E só se conquista orando. Só se conquista treinando, fazendo uma sese. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você a ficar em pé. Vamos pedir a Deus nesta hora. Vamos pedir a Deus nessa hora. Senhor, eu quero dar aquilo que é teu. Por isso, faça esta obra em mim. Cura o meu coração de mim mesmo, Senhor. Cura, Senhor, o meu coração do meu egoísmo. Eu te procuro para o Senhor me dar. Não, Senhor, eu te procuro para o Senhor me curar. Tu sabes, Senhor, as minhas fraquezas, como homem, e você como mulher. Tu sabes, Senhor, o quanto eu ainda sou pequeno. Sou pequeno demais, Jesus. Tem piedade de mim. Por isso, Senhor, nesta Santa Missa, como ofertório que eu quero entregar diante do teu altar, eu quero sentir o que o Senhor deu a mim, teu sentimento, Senhor, para eu amar como o Senhor amou, desprendido. O Senhor não quis fazer a tua vontade, mas aquilo que é próprio de Deus. Jesus, tu mesmo disse: não a minha vontade, mas a santa vontade do Pai. Faz essa obra em mim, Senhor. Hoje eu trouxe aqui uma circunstância de enfermidade, os meus exames médicos. Tu sabes, Senhor, que eu estou esperando o resultado deles. Tu sabes, Senhor, a cirurgia que eu vou ter que fazer amanhã. Mas, Senhor, hoje eu não vim pedir por isso. Hoje eu vim me abandonar nos teus braços, Senhor. Faça de mim o que tu queres. Eu sou coisa sua, Senhor. Faz o que quer de mim. Eu entrego nos teus braços todo o meu eu. Tu sabes onde eu preciso ser curada, Senhor. Meus vícios, meus medos, minhas vaidades, meu apego, meu egoísmo, Jesus. Por isso, Senhor, eu levanto os meus braços. Celebre em mim, Senhor. Vamos pedindo o Espírito Santo nesta hora, irmãos. Eu convido a igreja a fazer essa experiência de Cristo Jesus com Maria, Jesus com Maria, com São Miguel o Arcanjo, que já está com a espada desembainhada dele. Eu creio, Senhor, e proclamo a tua força e a tua vitória nesta noite na minha vida. Por isso, irmãos, vamos clamar que o Espírito Santo agora venha reacender o meu sacramento. Vamos cantar, vamos lá. Espírito Santo,
Levanta os teus braços, igreja. Pai, Espírito, sim, Senhor, tu sabes. Tu sabes tudo de mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, Senhor. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, ó Deus. o meu pensar, O meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, e o meu agir. vai lá, igreja, pede. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Levanta o braço. Fecha os olhos. Levanta os teus braços, irmãos. Mais uma vez. Vem, Espírito Santo, sobre esta igreja reunida, Senhor. Tu sabes tudo, ó Deus. Vai repetindo, vai lá. Cura-me, Senhor, cura-me. Vem, Espírito Santo, venha no meu coração, Senhor. Levanta os teus braços, irmãos. Levanta mais alto o teu braço. Vai lá, gemidos inefáveis. Levanta teu braço, vai orando. Ó Deus Todo-Poderoso, por intermédio da sua mãe Maria Santíssima e nossa, visita aí agora, Senhor, toda a medicina aqui no Brasil, os leitos dos hospitais e das UTIs, Senhor. Visita agora, ó Senhor, aqueles que necessitam da tua misericórdia, aqueles que estão agora no leito de uma maca, ferido pelo medo, pela solidão e pela doença que chegou. Nós levantamos os nossos braços, Senhor. Visitai agora aqueles que mais necessitam da tua graça, Senhor. Vá agora onde nós não podemos ir. Ó Senhor, nós apresentamos os nossos irmãos que estão agora em risco de vida numa UTI, pelo descompasso da temperatura, pelo descompasso da pressão,
Visitai, Senhor, agora aqueles que estão com paradas cardíacas nesta hora. Levanta a mão, igreja. Peça agora na autoridade do teu batismo que o Senhor visite pessoas que foram acidentadas nas estradas e na vida agora. Atropelamentos, quedas de motos, ferimentos profundos com balas perdidas. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia dos que sofrem, Senhor. Nós levantamos esta oração. Ó Maria, visitai, Senhor. Visita agora aqueles que mais precisam, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, vem agora, vem, Espírito Santo de Deus, vem, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo, venha sobre esta oração. Ora, Shira, lá vai, ora, Shira, por isso vem, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Vai orando, vem, Espírito Santo, sopra, Senhor, diante desse clamor que o teu povo pede, por aqueles que estão nesta hora diante do leito de uma maca, Senhor, por um atendimento de pronto-socorro, por aqueles que estão agora agonizantes. Muitas pessoas estão agora em crises de agonia pela morte. Senhor, visitai agora não só eles, como seus familiares. Por isso vem Espírito Santo. Nós vamos orar agora, terminando esta oração, por um homem chamado Norberto, que está vivendo uma crise de depressão terrível. Esse rapaz é um frequentador desta igreja, casado, uma filha linda. Sua mãe está celebrando as missas todos os domingos. Ela não perde uma santa missa. Os seus lábios não param de pedir a Deus misericórdia pelo filho. E esse rapaz está morrendo, irmãos, devido ao massacre da... Vai orando, povo de Deus, levanta o teu braço. Devido a um ataque da depressão, está desistindo de tudo. Eu sei que você também tem aí na tua casa circunstância de depressão. Lembra do que o padre diz. Vamos levantar os nossos braços agora, irmãos, e nós vamos pedir ao Senhor, que tudo pode, que Ele visite agora a tua vida, Norberto. Ó Maria do Carmo, tu és mãe. Levanta agora diante do Senhor e da Virgem Maria a tua maternidade, que está pedindo pelo filho Norberto. Norberto, Deus te chamou. Ele te visita agora pela oração do povo. Levanta teu braço, irmãos. Peça agora a Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, que ao visitar agora a vida do Norberto, o Norberto seja agora transfigurado pelo querer do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós levantamos os nossos braços, e o Senhor mesmo pediu: ore por esse meu filho. E nós clamamos: Norberto, receba agora a oração da igreja unida
no sangue de Cristo e no Espírito Santo de Cristo. Receba agora esta libertação, que caia da sua vida tudo aquilo que veio acorrentando o teu emocional, tudo aquilo que vem te jogando no chão, tirando a tua vontade, humilhando a tua humanidade ao nada. Sim, Senhor, nós clamamos o teu sangue na vida e no corpo desse homem. Norberto, Deus te chamou, Ele te visita agora. Ore, povo, vai orando. Ora, porque você tem o dom da oração. Você que está aqui orando junto com o Padre, a tua oração chegou no coração do Senhor Jesus. Ele ouviu o clamor do seu povo, e Ele derrama agora o Espírito Santo dele, de Cristo, sobre a mente e o emocional do Norberto. Vai orando, você que está em casa. Norberto, seja tocado pelo poder do sangue de Cristo nesta hora. Onde você estiver, nós proclamamos a vitória de Cristo sobre você. Deus te chamou para a vitória. A vitória é Cristo. Sim, a vitória é Cristo na tua vida. Receba a oração da igreja. Ora. Cheira lá, vai. Levanta o braço. Te digo, olha lá, povo de Deus. Que não nascer de novo. Sim, Senhor. Faz esse homem nascer. Ele vai nascer de novo, Senhor. Ele volta agora, Ele volta. Ele já está voltando, Senhor. Diante do teu querer. O que? O reino de Deus. Quero ouvir o povo cantando, vai. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Vem fogo abrasador, vem Espírito Santo sobre a vida e a saúde deste homem. Sim, Senhor, eu creio e professo, por intercessão da Virgem Mãe Maria, Norberto, seja visitado pela cura do Senhor. Levanta-te, homem, que caia todas as algemas da tua vida agora. Caiam as algemas agora. Ó Maria concebida sem o pecado, cubra com teu manto, ó Mãe. Para o povo de Deus. Espírito Santo, vem, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, vai lá, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Ali, ó. Assim acontece com aquele que nasceu. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu. Olha lá, pra terminar. Levanta o braço. Vem, vem, vem. Por isso vem, 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 vem Espírito. Vem, 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 vem Espírito Santo. Põe a mão no seu coração um pouquinho, descansa um pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo clamor, pelo seu Espírito que sobrevoa agora este lugar, o coração da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela obra. Eu creio verdadeiramente. Os nossos olhos não veem, mas o teu Espírito age, Senhor.
Obrigado, Maria Santíssima, Senhora nossa, porque ao visitar o Norberto, visita esta igreja nesta hora, visita aqueles que vão passar por circunstâncias que só Cristo agora pode dar a graça da libertação. Bendito seja Jesus. Te chamo de Deus E de Senhor, te chamam de Rei, e Salvador, e eu me atrevo a te chamar, Meu amor, te chamo de Deus, te chamo de Deus, e de Senhor, te chamo de Rei, e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Vai lá, igreja, terminando, vai. Yeshua, Tu és tão lindo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse ofertório, Senhor, que nós entregamos. Tu és tão lindo. Lindo, lindo, Lindo és. Glória, glória eu te dou. O nome dele Jesus, é o nome vitorioso. Vai. Lindo, lindo, lindo és. glória, glória, eu te dou. Jesus, me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, me leva Pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Me leva pra terminar, vai lá. me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te O dou. nome dele, Jesus, esse nome é maravilhoso. Jesus. Obrigado, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. glória, glória, eu te dou. E o Senhor me dava a imagem de Nossa Senhora de Pietà, aonde ali ela abraça o filho e acolhe nos seus braços, aonde eu creio que Jesus permite que a mãe abrace agora todos os filhos, que as mães estão orando por eles. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tudo bem, irmãos, junto com o Padre São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. amém. Podemos assentar, irmãos. Preparemos-nos agora para receber a vida eterna, Cristo Jesus.